George do Spinoza. Eu quero relacionar inicialmente o Spinoza com o argumento que nós temos feito sobre a formação, o estabelecimento de uma ciência da política, ou das partes necessárias para uma ciência da política. Nós já vimos questões ontológicas mais gerais, já vimos a experiência, vimos a liberdade, e com o Spinoza nós vamos à democracia. Tá? E é interessante a abordagem do Spinoza sobre democracia, porque ela é uma abordagem que leva em consideração as instituições, né? Talvez seja onde o vocabulário da instituição no ambiente moderno seja melhor articulado, mas mesmo para a instituição e para a democracia, a análise do Spinoza não é procedimental, ela não é burocrática. Então, isso é muito interessante no que diz respeito ao significado da democracia como alguma coisa que uma ciência da política se preocupa com, né? A democracia não aparece tão somente como uma forma de governo, mas ela aparece como uma forma pela qual os homens se articulam, uma maneira pela qual os homens se articulam, e inevitável e inexorável à própria natureza humana, segundo ele. E os argumentos que ele dá são argumentos muito, muito interessantes. Se vocês repararem bem, tanto o Lavoisier quanto o Spinoza, eles falam um vocabulário que como eu poderia dizer, apropriado pela tradição liberal. Eles falam uma língua, que é a língua que a tradição liberal vai falar. Autores como Locke, autores como John Stuart Mill, é a língua que o liberalismo vai falar, o liberalismo político. Mas, ao mesmo tempo, essa língua é utilizada, esse vocabulário é utilizado por eles com um significado diferente daquele que a tradição liberal utiliza, né? Então, de certa maneira, a tradição liberal ela é devedora do pensamento do Lavoisier, do Spinoza, ao passo que ela é também restritiva para o significado de liberdade e democracia que tanto Lavoisier quanto Spinoza buscam estabelecer. Nesse sentido, mesmo que a liberdade e a democracia possam ser entendidos como um direito natural para os dois, tanto para um quanto para outro, o direito natural, digamos assim, é uma noção que se confunde com a própria noção de natureza. Ou seja, o direito natural não é entendido como substantivo, né? O direito natural não é propriamente um direito, no sentido trivial, né? Então, nesse sentido, quem articularia uma concepção de direito natural parecida com a do Lavoisier e semelhante à do Spinoza, seria o Hobbes e não Locke. Hobbes possui uma concepção de direito natural que poderia ser, evidentemente com consequências diferentes, poderia ser colocada nessa mesma chave, né? Então, o direito natural para Hobbes, por exemplo, é o direito de lutar pela própria vida. Percebe? O direito de lutar pela própria vida não é um direito no sentido estrito. Não tem um aspecto substantivo. Não é como uma propriedade. Não é como uma liberdade política, no sentido estrito, né? Participar, votar, não é um direito negativo, no sentido de que não é alguma coisa que impede a ação do Estado, seguindo um pouco a discussão que nós tivemos a partir da lembrança do Klein sobre o Isaiah Berlin, né? O direito a lutar pela própria vida não é um direito negativo, também não é um direito positivo,
Percebe? A soberania não precisa promover que os indivíduos lutem pela própria vida. As pessoas lutam pela própria vida, quer a soberania queira, quer a soberania não queira. Né? Se a soberania atenta contra a vida das pessoas, a soberania cria para si um problema, porque as pessoas vão lutar pela vida delas. Da mesma maneira, isso acontece em Lavoisier e no Spinoza. No Lavoisier, concedem a liberdade. A concepção de liberdade do Lavoisier é uma concepção extensiva. Então, percebe? A soberania não precisa promover a liberdade lavoisiana. A soberania, o que a soberania pode fazer digamos assim, boicotar a liberdade, estabelecendo modos pelos quais a obediência, o hábito de obediência redunda em servidão voluntário. Então, a soberania pode tornar a trajetória da liberdade uma trajetória mais árdua, mas a soberania não pode retirar a liberdade das pessoas. Né? E não se trata, ainda que haja um derramamento para a liberdade política, não é uma liberdade tão somente política. É uma liberdade cuja extensão possui um rebatimento político. E a mesma coisa para o Spinoza, tal como nós vamos ver na exposição de hoje. Tá? E para isso é importante também nós percebermos que o conceito de liberdade no Lavoisier, ele está diretamente ligado a uma espécie de rejeição a uma outra noção, que é a noção de crueldade. Então, percebam que a presença do Lavoisier, a presença do Spinoza dentro de uma ciência da política, ao mesmo tempo em que estabelece, digamos assim, um perspectivismo científico que permite que a ciência seja capaz de analisar situações muito diferentes, ao mesmo tempo também afasta o que poderia ser tomado como uma espécie de relativismo, um relativismo moral integral, né? Digamos que o relativismo é um relativismo próprio ao perspectivismo científico, mas, ao mesmo tempo, existe um vínculo dessa ciência, a ciência da política, com uma certa sorte de valores. E que valores são esses? A liberdade, e uma vez que a liberdade ela é um valor, a rejeição à crueldade também é um valor. Ou seja, aceite-se a crueldade quando a crueldade tem um significado, quando ela é capaz de produzir um ato de obediência que torne a vida melhor, a vida mais livre, a vida mais comunal, num certo sentido, mas no momento em que a crueldade perde esse vínculo com bons hábitos de obediência e faz com que os hábitos de obediência se tornem hábitos servis, percebem? A crueldade deixa de ser justificada e a liberdade passa a ser um valor predominante. Né? Então, ainda que se possa perceber que a experiência política ela é inexoravelmente pautada pela crueldade, a liberdade aparece como uma antítese. Ou seja, a liberdade ela é um valor político que adquire significado justamente pelo fato de que ela tempera a experiência política. Né? A experiência política não se mostra como a experiência da liberdade. A experiência política não é a experiência da liberdade, porque a liberdade ela ultrapassa a política, né? Ela é mais extensa do que a política, mas a experiência política ela tem na liberdade um aspecto limitador. Ou seja, quão mais livre as pessoas são, e nós vimos a maneira como Lavoisier define a liberdade, quão mais livres as pessoas são, quão mais elas, por mais que obedeçam, elas compreendem a capacidade transgressiva que elas possuem, por mais que elas
obedeçam, isso não quer dizer que elas se sujeitam a qualquer coisa, né? Então, nesse sentido, é importante perceber o vínculo que Lavoisier estabelece entre o reconhecimento da experiência política como uma experiência limitadora, restritiva, e, ao mesmo tempo, um mecanismo interno mais amplo do que a política, limitador, digamos assim, de uma tendência natural à experiência política, que é a formação de servidão voluntária. Então, nós poderíamos dizer que Lavoisier ele é capaz de oferecer a Maquiavel, digamos assim, um voto de assentimento, de tal maneira que a experiência política lavoisiana é a experiência política maquiaveliana, é a experiência política que Maquiavel convenciona perceber como experiência política, mas, ou seja, reconhece, mas diz que existe algo mais extenso do que a experiência política, que limita a experiência política, num certo sentido, e que é um valor, digamos assim, mais extenso, num certo sentido, mais significativo do que a experiência política, que é a capacidade transgressiva. Ou seja, a experiência política é temperada por essa capacidade transgressiva. E, ao mesmo tempo, Lavoisier reconhece uma espécie de tendência na experiência política, onde não só Lavoisier é um autor que reconhece a experiência política maquiaveliana e estabelece um antídoto parcial para ela, para sua intensidade, como ele também é um autor que identifica que tipo de tendência existe na experiência política. E qual é a tendência da experiência política? A tendência da experiência política é se tornar cada vez mais restritiva, e a restritividade mais intensa parece ter que ver com a formação da servidão voluntária. E o que é a servidão voluntária? É a obediência de pessoas que não desconfiam mais que são livres. Ou seja, a obediência sem que a capacidade transgressiva seja contemporânea à obediência. Percebem? Isso é alguma coisa que a política faz, mas é alguma coisa que torna a política pior, porque torna a política produtora de servidão voluntária. Então, em termos lavoisianos, e nesse sentido, nós conseguimos analisar a política ao mesmo tempo em que nós percebemos que existe um traço vicioso na política preponderante, mas em termos lavoisianos, a estabilidade não se justifica por si própria. Esse é o ponto, né? A estabilidade é um bem, mas a estabilidade não se justifica por si própria. Onde nós poderíamos perceber uma espécie de tensão entre Lavoisier e Maquiavel. Né? Porque, para Maquiavel, não só a crueldade é o índice de experiência política, como a estabilidade é um valor nele mesmo. Né? Ou seja, é mais necessário ter estabilidade do que ter estabilidade com liberdade. Né? A liberdade é um valor acessório, de onde Lavoisier pode discordar dele e dizer que, não, a liberdade não é um valor acessório. Mesmo aqueles que se submetem à servidão de tal maneira a permitirem a servidão voluntária, também esses possuem um direito natural, e esse direito natural heterodoxo, segundo o qual a própria animalidade serve como lembrete de que somos livres. Né? De que é mais natural nos movermos a não nos movermos. Né? Quando nós vamos a Spinoza, nós mudamos de tradição filosófica, mas a linha argumentativa se mantém. Tá? Spinoza é um autor cartesiano, isso quer dizer que ele é um autor que pensa a partir das descobertas filosóficas feitas por Descartes. Tá? Spinoza é um autor que... Por que cartesiano? Ele possui uma retórica geométrica muito pronunciada,
Ou seja, a geometria é o saber claro e distinto, a geometria é o melhor saber, e a moralidade e a política, elas são melhor conhecidas quando o método de conhecê-las é um método geométrico. E o Spinoza é o autor que, no âmbito do cartesianismo, estabelece uma tentativa, por assim dizer, uma hipótese pela qual o modo geométrico, o moro geométrico, o método geométrico, poderia ser aplicado para assuntos variáveis, como a moralidade e como a política. Spinoza faz isso dizendo que os enunciados sobre a moralidade, sobre a política, ou sobre a ética, que é a palavra que o Spinoza prefere, e é o grande livro do Spinoza, a Ética, a Maneira dos Geômetras, serve para que nós argumentemos em âmbito ético e em âmbito político a partir de axiomas simples que vão se compondo com sentenças mais complexas. Então, esse é o moro geométrico. Nesse sentido, o moro geométrico, ele é bastante diferente do modo como pensa os autores que nós vimos até agora, em que, digamos assim, a complexidade dos fenômenos e a complexidade argumentativa, ela se dá desde o início, né? Se vocês repararem bem, Maquiavel não começa de definições, né? Maquiavel começa a partir de problemas. Lavoisier, a mesma coisa, ele não começa a partir de definições, ele começa a partir de problemas. Spinoza não, Spinoza começa a partir de definições. Então é o caso de estabelecer definições, estabelecer axiomas, verdades indiscutíveis, e essas verdades indiscutíveis vão se acoplando a verdades mais complexas até o momento em que se tem um sistema, né? Dos autores que nós vimos até agora, e dos autores com pensamento político, Spinoza talvez seja um dos primeiros a ser um autor com sistema. E é alguma coisa que vai perseguir o pensamento político na modernidade. Tá? Que autores são autores com um sistema, que pensam a política a partir de um sistema? Rapidamente, o nome deles vai brilhar na cabeça de vocês, de trás para frente: Marx, Hegel e Kant. O que significa isso? Significa que são autores que possuem um sistema filosófico, e a interpretação que eles fazem da vida política, a revelação do sentido político, deriva da verdade desse sistema filosófico. Tá? Ou seja, ter um sistema traz para nós uma complicação, porque nós somos cientistas, né? E cientistas trabalham com experimentos, né? Nós trabalhamos com experiência, trabalhamos com experimentos, trabalhamos com acidentes, e cientistas estabelecem um saber que não é superior aos acidentes, né? Os cientistas estabelecem um saber que é a imagem e semelhança dos problemas, né? Nós estabelecemos saberes para que sejamos capazes de esclarecer e lidar com problemas. Percebe? O nosso saber não é maior do que o mundo. O nosso saber serve para explicar o mundo, esclarecer o mundo. Então, existe um impasse, que é um impasse em termos de conhecimento, entre o sistema filosófico e a ciência como um modo de compreensão da realidade. De certa maneira, até agora, nós conduzimos o nosso argumento sempre em termos empíricos. Ou seja, nós pensamos na história, pensamos nos acontecimentos, pensamos nos eventos, e a partir deles, nós começamos a refletir sobre eles. Evidentemente que, uma vez que são argumentos filosóficos, nós começamos a estabelecer certas generalidades, né? Nós começamos a usar conceitos. Então, a experiência política não é só experiência política, ela também é um conceito de experiência política. Mas o conceito de experiência política não é superior, não é um axioma diante da experiência. Ou seja, é preciso ir aos principados, é preciso ir à história, é preciso ir aos acontecimentos, é preciso ir aos exemplos
para que o conceito de experiência política tenha alguma significação. Então, nesse sentido, o cartesianismo como escola do século XVII, e Hobbes, numa outra chave, ele é um autor que também procura compatibilizar definições geométricas com uma interpelação filosófica, mas a maneira como Hobbes faz é mais fácil perceber a acidentalidade, né? Hobbes não diz que a soberania é verdadeira porque ela é verdadeira. Ela diz que, para que haja verdade em termos políticos, é preciso que a soberania imponha a verdade. Percebe? Ou seja, o cartesianismo do Hobbes, ele é mais claro na sua dimensão decisionista, né? Ou seja, para que haja uma ciência da política que seja capaz de reconhecer a verdade, é preciso que a soberania imponha a verdade, né? Isso não é bem ciência, né? Nos termos em que termos experimentais, em termos em que nós articulamos a ciência, né? Então, nesse sentido, o Spinoza é um problema para nós. Porque, ao mesmo tempo em que a concepção dele de democracia é uma concepção filosoficamente muito rica e, ao mesmo tempo, extensiva, expansiva, como é a concepção de liberdade de Lavoisier, Spinoza, por outro lado, é um filósofo cartesiano. Ou seja, ele é um filósofo que toma verdades como axiomas e deduz uma ciência a partir desses axiomas. Mas, e esse é o grande mistério de Spinoza, que faz com que Spinoza possa aparecer no nosso curso e se tornar um dos componentes fundamentais para que a interrogação sobre democracia possa se tornar um elemento intrínseco de uma ciência da política. Porque o Spinoza reconhece que a experiência política ela é diferente. Spinoza reconhece que a experiência política ela não pode ser não se pode conhecê-la a partir de axiomas. A ética sim, mas a experiência política não. Isso não quer dizer que a validade do sistema dele não deixe de aparecer na interpretação política dele, mas digamos que a validade do sistema dele com relação à interpretação política se torna, digamos assim, bastante coerente, porque, primeiro, a metafísica do Spinoza é uma metafísica naturalista, e usa essa palavra com bastantes objeções, né? Bastante atenção, muitas aspas, porque Spinoza é um naturalista e ele estabelece axiomas que são axiomas que privilegiam a natureza, né? Ou seja, existe uma naturalidade nos axiomas de Spinoza. E quando ele vai para a política, muito embora essa naturalidade permaneça, ele percebe que a natureza da política é uma natureza invertida, uma natureza perversa, por assim dizer. Isso significa que a experiência política não é uma experiência natural, como nós já vimos, a liberdade é natural, a democracia é natural, mas a experiência política não é natural. Olha que curioso, né? A experiência política é um artifício, uma experiência convencional. Nesse sentido, Spinoza reconhece que existe um trauma, né, um cânion entre a política grega e a política moderna, né? Ele reconhece que a política moderna, a política a partir do século XV, ela é distinta, ela é diferente. E se nós vamos interpretar a experiência política, nós precisamos convencionar uma maneira de observar a experiência política. E essa convenção, ninguém melhor do que Maquiavel para dizer que tipo de experiência faz mais sentido estabelecer como convenção.
Então, nesse sentido, tanto Lavoisier quanto Spinoza reconhecem que a experiência política é uma experiência maquiaveliana, ou seja, é a experiência da restrição, é a experiência do sofrimento continuado, é a experiência da crueldade, num certo sentido, que faz com que a experiência política se desenvolva. E esse é o problema. A experiência política, porque produz estabilidade, ela, por vezes, faz com que haja um boicote da liberdade e haja um boicote da democracia. Em boicotando a liberdade, boicotando a democracia. Em boicotando a democracia, boicotando a liberdade. Então, percebam que uma ciência da política, como uma ciência experimental, ela se justifica pela utilidade, né? E de plano, nós já temos duas utilidades acumuladas. A primeira utilidade é convencionar que tipo de experiência é experiência política. Então, já é uma grande utilidade. Nós sabemos que temos política, sabemos que vivemos a política, mas não sabemos o que a política é. Qual é o estado da política? Essa ciência tem a utilidade de estabelecer uma convenção pela qual a experiência política é percebida. E uma segunda utilidade, dizendo que a percepção da experiência política, uma vez que ela se dá conjuntamente ao reconhecimento de que a liberdade e a democracia são naturais, uma das utilidades dessa ciência é permitir que a liberdade e a democracia se desenvolvam. Percebem? Ou seja, porque o melhor para a natureza daquele que vive a experiência política não é viver a experiência política de tal maneira que ela produza hábitos de obediência opacos, mas é com que essa natureza possa viver melhor ao viver de maneira livre e democrática. Mas, como eu bem disse, foi bem até aqui? Como eu bem disse, a concepção de democracia no Spinoza, ela não é procedimental. E é o que faz com que Spinoza possa ser lido procedimentalmente, mas seja muito mais rico do que a procedimentalização da democracia. Então, para Spinoza, aonde há natureza humana, há democracia. Porque a democracia não é um problema do contexto, mas a democracia é alguma coisa que a natureza humana busca. O que significa isso? A democracia é o rebatimento da liberdade na esfera da lida com a política. Ou seja, em se percebendo a política como uma experiência restritiva, é natural aos homens, segundo Spinoza, quererem que a política seja o mais livre possível, e para que a experiência política possa ser o mais livre possível, é preciso que essa experiência seja democrática. Ou seja, é preciso que as pessoas se conduzam mais do que são conduzidas. Nesse sentido, Spinoza estabelece dois sentidos para a democracia. Tá? A democracia é esse componente da nossa natureza, que é buscarmos governar e não sermos governados, tá? Utilizando governar no sentido, uma acepção bem ampla, né? Não no sentido de governo formado, né? O parlamento, o executivo. Ao mesmo tempo em que a democracia também é uma forma política, uma forma de governo. Tá? Ou seja, a democracia ela é uma busca natural e ela é uma forma de governo. Mas a democracia não é a única forma de governo. Tá? Ou seja, também em autocracias,
há democracia em termos spinozianos, tá? Também em autocracias, em oligarquias, ou em autocracias estritas, em monarquias, também há democracia no sentido de Spinoza. A diferença entre as formas de governo para Spinoza, e nisso Spinoza é genial, é a quantidade de democracia que há nelas. Percebe? A definição das formas de governo para Spinoza não se dá pela ausência de democracia, mas pela presença. Esse é o ponto. Então, quanto mais democracia, mais próximo da forma de governo democrática as comunidades estão. Quanto menos democracia, mais distante da forma democrática as comunidades estão. O Spinoza, ele consegue adaptar para o âmbito moderno, para o âmbito da política moderna, o componente cosmológico que está na política de Aristóteles, segundo a qual haveria uma sucessão natural entre as formas de governo em comunidades distintas, de tal maneira que haveria uma decadência natural nas formas de governo e uma sucessão das formas decadentes por formas diferentes. O ponto para Aristóteles, né, é que aristocracias se degeneram e se degeneram em oligarquias. Oligarquias se degeneram e degeneram em autocracias. Autocracias degeneram e dão origem a democracias. Mas a democracia, ela já percebe, é o fruto da degeneração, mas também é a primavera. Ao mesmo tempo em que ela é a degeneração, ela também é o reacendimento da vida, num certo sentido. Por isso, cosmológico. Tá? Da mesma maneira que as pessoas nascem, crescem, envelhecem e morrem, a mesma coisa para Aristóteles acontece com relação às formas de governo. Elas nascem, morrem, nascem, morrem, nascem, morrem, e não há nada que os homens possam fazer para evitar isso. É assim. E Spinoza não é um pensador cosmológico. Mas o Spinoza percebe que existe um movimento intrínseco nas formas de governo. Ou seja, as formas de governo, elas degeneram. Tá? Mas elas não degeneram de forma cíclica. É isso que Spinoza percebe. Ou seja, as comunidades, mesmo sem saber, e mesmo sem convencionarem, se chamarem democracias ou autocracias ou monarquias, elas degeneram a maneira pela qual os membros da comunidade lidam um com o outro e, naturalmente, saem de uma forma de governo e vão para outra. Percebem? Ou seja, existe um mecanismo de degeneração, ou seja, a degenerescência de uma forma de governo pode ser a primavera de outro, mas não existe um caminho necessário e cíclico para essas degenerações. Então, oligarquias, elas se tornarão... Oligarquias não serão oligarquias o tempo inteiro. Oligarquias, ou, percebe, as estações, elas podem ir para frente ou podem ir para trás. É como se, pensando assim, um exemplo besterol, que me veio à cabeça, é como se Spinoza estabelecesse uma lógica analógica para as formas de governo, como se elas fossem uma fita cassete. Ou seja, oligarquias degeneram, mas não se sabe muito bem se elas vão degenerar para aristocracias ou se elas vão degenerar para autocracias. Não se sabe muito bem se elas vão degenerar para aristocracias ou para autocracias. Percebem? Pode ser que a fita seja acelerada, jogada para frente, pode ser que a fita seja jogada para trás. É isso que Spinoza percebe.
existe uma naturalidade na sucessão de formas de governo, mas não existe uma direção determinada no modo pelo qual essa sucessão se dá. Ou seja, existe uma intuição clássica, mas uma intuição clássica adaptada para a temporalidade moderna, que é uma temporalidade que, muito embora no âmbito dos costumes, no âmbito das tradições, no âmbito das superstições, mantém algumas expectativas cíclicas, a história é linear. Percebe? Nós avançamos, nós vamos para frente. E nada do que aconteceu antes acontece de novo, salvo a partir da naturalidade da democracia, um vínculo genérico entre as formas de governo. Então, nunca há duas democracias do mesmo jeito. Mas existem componentes genéricos que nos permitem avaliar componentes parecidos entre duas democracias diferentes, de tal maneira que elas participam do mesmo gênero. Ou seja, elas progrediram, entre aspas, ou degeneraram de maneira semelhante. Então, se vocês repararem bem, Spinoza no século XVII, isso é muito bom para a ciência, né, para uma ciência da política, ele desenvolve uma forma plástica de interpretação das formas de governo, que não seja pura e simplesmente procedimental e que não precisa se adaptar às convenções históricas que nomeiam as formas de governo. Então, por exemplo, os governos podem se dizer democráticos, mas não ser democráticos. Percebem? Os governos podem ser autocracias e não serem autocracias. Percebe? A convenção do modo pelo qual os governos se nomeiam, para o Spinoza, do ponto de vista experimental, não tem a menor relevância. Qual é a relevância para sabermos que tipo de forma de governo está em questão? Uma Constituição, um pronunciamento público, liberdades e garantias previstas na Constituição? Não. Spinoza vai dizer, o que nos permite saber que tipo de forma de governo está em questão é o modo pelo qual as pessoas vivem. Ou, usando a dinâmica laboiciana, nós temos que saber como as pessoas obedecem. Qual é o sentido da obediência? Uma vez que nós sabemos qual é o sentido da obediência, nós sabemos que tipo de forma de governo nós estamos lidando. Percebem como o conceito de democracia no Spinoza, ele serve como o modo de avaliação plástico que se adapta a contextos diferentes e que permitem que a forma de governo seja uma identificação que parte da experiência e não uma identificação normativa que é imposta à experiência. Percebem? A democracia no Spinoza, ela não é normativa, ela é regular. Ela deriva da nossa natureza, mas é preciso observar os hábitos, é preciso observar a regularidade, é preciso observar os acidentes para sabermos que tipo de forma de governo nós temos. Ou seja, a democracia no Spinoza, ela serve de índice de observação da experiência, mas ela não normatiza sobre a experiência. Se eu pudesse dizer que há um componente normativo na concepção de Spinoza sobre a política, é que o componente normativo seria que, da mesma maneira, o componente normativo da liberdade em Lavoisier, é de que sempre que há natureza humana, há liberdade e há democracia. Então, sei lá, mesmo no reino de Dario da Pérsia, sendo interpretado em termos modernos, né, Dario é uma forma de governo da antiguidade. Mas se nós formos interpretar de maneira moderna
a forma de governo de Dario da Pérsia, nós teríamos que admitir que, por mais autocrático que seja Dario, existe um resíduo democrático nas formas de vida submetidas a Dario, ainda que seja uma intensidade democrática muito baixa. De tal forma que nós podemos comparar democracias, não apenas do ponto de vista procedimental, né? Se elas têm ou se elas não têm segundo turno, se elas têm ou se elas não têm eleições periódicas. Nós podemos comparar democracias pelo sentido que a obediência tem para democracias diferentes. De tal maneira que a evidência normativa da democracia pode ser quebrada pela observação indutiva, a observação indutiva fragmentada do sentido da obediência para comunidades diferentes. O Marcelo tem uma observação, ele queria fazer uma comparação entre o Spinoza e o Lassalle. Por quê? Pode falar. Não, nesse sentido, professor, que o senhor fala em relação ao aspecto da imanência mesmo, né, da realidade. Me vem a questão da Constituição, que não vale a Constituição escrita, mas a questão real, aquilo que efetivamente acontece. Isso me fez aí lembrar, fazer essa relação daí, a observação. Nesse sentido, há uma convergência clara entre as duas observações. Inclusive, esse termo é um termo que serve para identificar o modo pelo qual o Spinoza pensa, e é um termo que o Spinoza veicula, que é a imanência, né? Existe... Se a política não é imanente, se a política ela é convencional, a liberdade e a democracia são. A liberdade e a democracia derivam da natureza das coisas. A política é um Estado, né? É um Estado do qual nós não conseguimos nos livrar, é o Estado que nós utilizamos para interpretar a nossa vida comum, é o Estado que nós utilizamos para obter estabilidade, mas esse Estado, ele se dá sob um plano. E esse plano, o Spinoza chamaria de imanência, o plano sobre o qual a democracia se dá. Então, eu poderia dizer nesse sentido, de que a democracia é imanente à natureza humana para o Spinoza. Por que é imanente? Porque é imanente às pessoas, seja lá onde elas estiverem, pelo menos de maneira residual, fazerem as coisas das próprias formas, né, ter uma maneira própria de fazer as coisas, e querer fazer as coisas do seu próprio jeito, e, ao mesmo tempo, exigir um sentido para a obediência. Mesmo que não exija para todos os âmbitos. Pelo menos em alguma coisa, as pessoas querem saber por que estão obedecendo. Pode ser que elas digamos assim, que elas ressinam da necessidade de saberem o sentido da obediência em matéria religiosa. Mas elas vão querer saber para algum tipo de imposto. Elas vão querer saber por um momento em que vão fechar as janelas. Elas vão querer saber sobre o lugar dos objetos dentro de casa. Percebe? Na pior das hipóteses, elas vão querer saber onde que elas colocam os objetos que compõem a sua própria vestimenta, né? Então, para Spinoza, essa é a natureza democrática se manifestando. Então, o que é isso que Spinoza nomeia como democracia? Essa tendência natural de, no sentido amplo, governar e não ser governado. Pelo menos em algum âmbito dos nossos hábitos. Evidentemente que quanto mais extensa for como eu disse em termos laboessianos, a capacidade, digamos assim, o clareamento, a clareza transgressiva, mais extensa é a democracia. E, ao mesmo tempo, Spinoza também observa a democracia de uma maneira muito interessante,
porque ele não percebe um limite para a forma democrática. Enquanto todas as formas de governo, na verdade, são duas formas de governo que não têm limite. São as autocracias e são as democracias. Com diferença de que nas autocracias há resistência. Então, é possível fazer com que as pessoas obedeçam numa profundidade aberrante. E obedeçam de tal maneira a parecer que não existe uma sobra de fragmento democrático, uma cepa de democracia na maneira como elas vivem. Essa democracia está resistindo, né? Ou seja, novas restrições vão ser difíceis de serem implementadas. Por quê? Por quê? Porque existe um certo uso da estabilidade política para não obedecer mais do que já se obedecia. Esse é um ponto. E a democracia é a mesma coisa. Não existe um limite para a forma democrática em termos de liberdade, porque até onde as pessoas podem governar sem serem governadas? Até o inimaginável, até a ausência de governo, até, percebe? Até a liberdade absoluta, se for o caso. E até onde pode ir a liberdade absoluta? Não se sabe, esse é o ponto. Então, a diferença entre a mais profunda autocracia e a democracia mais expansiva é que a democracia mais expansiva, ela digamos assim, não encontra resistências no que diz respeito à vontade e liberdade. Enquanto que a autocracia mais profunda, mais obscura, ela encontra uma resistência. Qual é a resistência? A naturalidade da democracia. Ou seja, ninguém quer obedecer regras mais restritivas do que aquelas que já se obedecem. Mas todo mundo quer obedecer ou não obedecer. Todo mundo quer obedecer a regras cada vez menos restritivas, se houver sentido nelas, se elas forem boas. Todo mundo quer obedecer uma regra que seja cada vez menos dura. E, ao mesmo tempo, pode ser que haja âmbitos da vida em que nem sequer se respeita regras. Né? Ou que seguir as regras não envolva nenhum tipo de restrição. Como, por exemplo, as regras de um jogo. Né? As regras de um jogo são restritivas, mas são constitutivas do jogo. Ou seja, aqueles que querem jogar o jogo aceitam as regras e não são obrigados a seguir as regras, só se quiserem jogar o jogo. Por exemplo, o xadrez. Né? O tipo de regra no xadrez são regras constitutivas do jogo. Né? Ninguém é obrigado a jogar xadrez. Né? A não ser se tiver um pai lá muito, muito maluco. Mas ninguém é obrigado a jogar xadrez. Né? Mas se você vai jogar xadrez, você segue as regras do jogo. Senão você não joga xadrez, você joga outro jogo. E aí vocês podem me perguntar, como diferenciar, digamos assim, momentos diferentes de governo? Né? Como que Spinoza demarca a dinâmica democrática mais intensa do que a outra? Né? Qual é a diferença entre o que permite que as pessoas vivam em formas de governo democráticos e outras não? Né? Spinoza dá uma resposta que é igualmente genial, que é a confusão. Nesse sentido, quão mais confusas as pessoas estão acerca da natureza. Isso, número um, né? Porque Spinoza também é um metafísico e tem uma ética. A natureza da natureza. E quão mais as pessoas estão confusas acerca da natureza da democracia, mais servil é a vida que elas vivem. Nesse sentido, a vida mais livre, a vida mais laboessiana nesse sentido,
que é aquela liberdade que se vive na amizade, como diz o Lavoisier, aquelas lindas páginas, é uma vida que se vive na compreensão, percebe? Se entende a democracia, existe clareza, os termos são claros. Então, a diferença entre uma forma e outra é o nível de confusão. O nível de confusão das pessoas torna imperioso regras mais restritivas para obter estabilidade. Percebem que há uma espécie de correção ao juízo maquiaveliano no que diz respeito à diferença entre principados e repúblicas. Porque, para o Maquiavel, as repúblicas, as pessoas querem a liberdade. Spinoza vai dizer, Spinoza não duvida de que a experiência política é convencionada por Maquiavel e do poder esclarecedor dessa convenção. Mas ele duvida do fato de que a mera vontade de liberdade mude a forma de governo. Porque as pessoas podem desejar a liberdade e terem um desejo pela liberdade confuso. E o que vai acontecer se, confusamente, as pessoas buscam a liberdade? Elas vão bater a cabeça uma na outra. É um pouco os nossos impasses com relação ao uso de armamento na esfera pública. Se houver muitas pessoas confusas segurando armas, confusas acerca do que elas acreditam, confusas acerca da natureza das crenças, confusas acerca do modo como os conflitos se dão, muito confusas acerca da própria natureza da natureza, né? Como funcionam vírus, como funcionam bactérias, como funcionam estações do ano, percebem? Como se funcionam as marés. Confusas sobre isso, e todas elas estiverem com armas de fogo na mão, mesmo que elas desejem muito a liberdade e queiram reivindicar essa liberdade com armas de fogo na mão, o resultado não vai ser liberdade. Porque elas estão confusas. E em confusas, elas não sabem dos motivos uns dos outros. O que vai acontecer? Elas vão ter medo. Que para o Hobbes é a própria essência da soberania, né? O que acontece quando há pessoas com medo? Pessoas com medo são violentas. Elas se agridem, porque elas estão com medo. Então, por mais que elas desejem liberdade, não é pura e simplesmente desejar a liberdade que faz com que elas se tornem livres. Percebem? O que faz com que elas se tornem livres é a compreensão do significado da liberdade, a compreensão da democracia no que diz respeito aos contextos. Então, a vontade de liberdade não faz uma república, em termos spinozianos. Tá? A vontade de liberdade pode ser, no fim das contas, a célula fundamental de uma autocracia descomunal. O modo pelo qual o soberano estabelece formas de obediência, de servidão voluntária, profundamente opacas. Né? Por quê? Porque a vontade de liberdade ela é de tal maneira desmesurada que as pessoas estão confusas acerca do que é obedecer regras. O que são regras? Quando se obedece? Como se obedece? Como se pode transgredi-las? Quando se pode transgredi-las? Percebe? Todas essas perguntas são perguntas que desconfundem, né, dependendo das respostas, desconfundem viver junto com outras pessoas. Né? Então, há essa divergência entre Spinoza e Maquiavel, mas não há divergências num aspecto, que é a convenção política, né, ser a restrição, a convenção que permite observar a política ser a restrição, e no fato de que é a crueldade que
de certa maneira, digamos assim, estabelece formas de estabilização que, se não impede que as pessoas se tornem mais confusas, pelo menos atrapalha essa aquisição de confusão. E é para isso que Spinoza desenvolve, então, uma teoria, também não procedimental, da instituição. A instituição é o nome que Spinoza vai dar para essas demarcações da restrição, as demarcações da crueldade, que atrapalham o aprofundamento restritivo e, ao mesmo tempo, precisam ser compreendidas para que a restrição seja removida. Curiosamente, o Spinoza é o autor que no pensamento político contemporâneo, pelo menos o pensamento político que reverbera no pensamento de esquerda, é um dos autores que mais reverbera no pensamento de esquerda contemporâneo, né? E vocês podem perceber em autores como Antônio Negri, autores como Michael Hart, que escreve junto com Antônio Negri, existe uma percepção de democracia ligada aos movimentos populares que é profundamente spinoziana, né? O Zizek, num certo sentido, né, você pode bem dizer, que é a ideia de que, digamos assim, a força popular traz consigo digamos assim, uma coerência que quem oferece essa coerência é o Spinoza, tá? O Deleuze, por exemplo, posso falar, daqui a pouco eu falo mais um pouco. O Deleuze, por exemplo, é um autor spinoziano. Então, é uma presença, digamos assim, muito ligada aos movimentos populares, né? Essa da filosofia de Spinoza. Principalmente por um dos conceitos do Spinoza, que é o conceito de multidão. Ele não fala em comunidades como eu emprego, né? Essa é só uma palavra que a gente convenciona e que eu acho que tem uma certa clareza. Mas para o Spinoza, o sentido da democracia, ele se dá na realização da liberdade das multidões. Não Spinoza não julga que a clareza sobre o cumprimento das regras seja uma clareza que deriva do gesto individual, por exemplo. Spinoza não é um liberal. Por mais que os liberais possam também reivindicar Spinoza não é um liberal. Não há um indivíduo no Spinoza. São as multidões que são as agências de compreensão de confusão. Tá? Então, ao mesmo tempo que se pode ler Spinoza numa chave progressiva, né, uma chave revolucionária, até se vocês quiserem, Spinoza também pode ser lido numa chave, e eu acho que é uma chave bastante coerente, que é uma chave relativamente conservadora. Por quê? Porque Spinoza beneficia a multidão, que é um operador coletivo, mas Spinoza também beneficia o fato de que a modificação entre modos democráticos, entre formas de governo, não se fazem pela violência. Por que não se fazem pela violência? Porque para Spinoza a violência é confusa. Ou seja,
quando as multidões agem confusamente, o que as multidões começam a carecer? Elas começam a carecer de uma instituição que restritivamente a estabilize. Percebe? Porque, ao agir confusamente enquanto multidão, a multidão começa, violentamente, a digerir a si própria. Então, para que esse processo autodigestivo da multidão possa ser contido, a multidão se disponibiliza a um hábito de obediência fortemente constritivo para que a violência termine. Ou seja, a confusão pode fazer com que a multidão produza formas cada vez mais restritivas de se obedecer regras. E não há, para o Spinoza, formas violentas pelas quais a democracia se aprofunda. Né? Não há formas violentas pelas quais a democracia se expande. Ou seja, sempre que uma forma de governo mais livre ela é conquistada, ela não é conquistada pela violência, no sentido destrutivo, mas ela é conquistada pela clareza. Né? Ou seja, chega um momento, para Spinoza, em que as instituições restritivas, em função do tipo de clareza que se tem na obediência de regras, a instituição perde o sentido e deixa de ser obedecida. Então, eu fico pensando em matérias de costume, eu acho que isso é muito claro, né? Evidentemente que do âmbito procedimental também se identifica isso, mas em matéria de costume, isso é muito forte. Então, você pensa na restrição político-jurídica aos adultérios, por exemplo. Né? Não é alguma coisa que as comunidades precisem de uma modificação legislativa, não é alguma coisa que as comunidades precisem de um processo destrutivo para começarem a transformarem em letras sem sentido, ou em práticas sem sentido. Né? A própria compreensão acerca dos vínculos afetivos, a própria compreensão da natureza da família, a própria compreensão da relação entre casais do mesmo sexo ou de sexos diferentes, faz com que nós olhemos pro adultério com uma quantidade menor de sofrimento, com menos medo e menos dor. Ou seja, essas regras se tornam menos restritivas do que eram apenas por um movimento, apenas. Para o Spinoza é a maior dificuldade, por um movimento compreensivo. Né? Por exemplo, um caso emblemático é a punição em lei aos homossexuais na Inglaterra. Alguma coisa, uma legislação que foi mudada mais ou menos nos anos 80, dos anos 90. Não é preciso mudar a legislação, não é preciso um gesto político significativo para que deixe de se tratar determinados tipos de condutas sexuais como condutas que precisam ser restringidas com rigor. Percebem? A própria clareza acerca da natureza da sexualidade faz com que essa regra deixe de fazer sentido, percebem? Que a restritividade dessa regra deixe de fazer sentido. Ou seja, para o Spinoza, e outros exemplos podem ser dados, a própria compreensão acerca da natureza da regra faz com que a dinâmica restritiva da obediência perca sentido. Então é difícil, por exemplo, imaginar isso em termos de impostos, né? Mas digamos que os nossos impostos eles sejam de tal maneira bem empregados que nós... Não estou dizendo que isso é necessário para que impostos sejam pagos, tá? Mas digamos que os nossos impostos sejam de tal maneira bem empregados que nós sequer imaginamos a possibilidade de não pagá-los. Percebe? Essa é uma regra
pensando em termos spinozianos, profundamente democrática. Todos nós pagamos, todos nós obedecemos, mas não pagamos porque somos obrigados. Pagamos porque percebemos que somos mais livres ao pagá-lo. Percebem? Deixa eu ver aqui, a Yasmin fez um comentário. É irônico, porque a crueldade, mesmo sendo cruel, parece um estado mais confortável. Sim. A natureza da instituição, e é nesse sentido que a instituição, por si só, para Spinoza, não cria democracia. A instituição, por si só, ela não cria, digamos assim, uma expansão democrática. Né? O que a instituição faz é estabilizar um estado de coisas. Ela produz elementos de reconhecimento de um estado de coisas. Ela produz habitualidade de um estado de coisas. Ou seja, se a democracia é natural, como Spinoza diz, também é natural a instituição produzir atos de obediência e até mesmo servidão voluntária. Né? A grande questão é que a instituição, ela limita a democracia, mas também limita a servidão voluntária. A verdadeira instituição por Spinoza, ela possui uma espécie de folga. Né? Que folga é essa? A instituição pode ser mais democrática a um ponto de permanecer e não democrática a um ponto de permanecer. Mas essa folga da instituição, ela não pode ser elargida completamente. Então, tem uma certa dinâmica servil em que a instituição ela desaparece. Mas isso é custoso. E uma vez que uma instituição desaparece, também desaparece com ela o mundo estabilizado por aquela instituição. Eu fico imaginando o exemplo que mais me ocorre nesse caso, o exemplo da universidade. A universidade não é uma instituição completamente democrática, mas não é uma instituição completamente autocrática. Né? Tem uma certa quantidade de democracia que faz com que a universidade não exista mais. Porque a universidade é uma estrutura hierárquica. A universidade tem a ver com saber, mas tem a ver também com a restrição e estabilização do saber numa certa comunidade. Né? Então, existe um certo grau de velocidade de aquisição de conhecimento que a universidade não consegue dar conta. Né? Vai para outros âmbitos, outras agências. A universidade não consegue. Né? Ou se inventa outro tipo de universidade, só dá o mesmo nome. Mas em que a hierarquia e o vínculo de ensino, né, como alguém tem um saber e o outro recebe esse saber, percebe? É democrático, mas não é completamente democrático. Né? Vocês vão fazer uma avaliação, eu vou avaliar essa avaliação, vou dar uma nota. Percebe? Eu poderia nem dar uma nota, dar um conceito. Mas se não houvesse qualquer vínculo entre o meu juízo e aquilo que eu ensinei, percebe? A democracia seria maior, mas a universidade não existiria. Percebem? E se isso é feito, e como isso pode ser feito em termos spinozianos? Pela compreensão, pela clareza. Ou seja, as pessoas se tornam tão rigorosas com a investigação, tão responsáveis com a investigação, que elas não precisam mais do mestre. Elas não precisam mais ser avaliadas. Os pares não precisam ser avaliados. Por quê? Porque as pessoas se tornaram tão responsáveis no que diz respeito à natureza da investigação, que elas cumprem as regras sem precisar de julgamento. Mas a universidade, como uma instituição com um grau significativo de democracia, ela também não sobrevive com atos de obediência mais servis do que os que ela admite. Então, se nós quisermos, por exemplo, estabelecer o retorno de uma educação escolástica no ensino superior, né, em que tudo é baseado na repetição de enunciados que se encontram na Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Percebe? Isso é muito mais restritivo do que uma universidade é capaz de admitir. Se essa restritividade ela se impõe,
a própria instituição democrática ela vai embora. Pelo menos a universidade moderna, a universidade experimental. A universidade tem vínculo com a experiência, com a investigação. Né? Ou seja, se o saber se torna doutrinário novamente, ou completamente doutrinário, um nível de doutrina mais forte do que é admitido pela universidade, a universidade desaparece enquanto instituição. Mas, uma vez que é instituição, ela resiste. Esse é o ponto. Então, ainda que por confusão, a multidão queira mais obedecer do que pensar, a universidade, como instituição, diz: o mundo que se conhece, o mundo que se reconhece, é um mundo com um certo grau de pensamento. Se nós formos para outra dinâmica, abre-se um nível de violência desconhecido. E nós não sabemos quais serão as regras restritivas que teremos que obedecer nesse estado de novo de confusão. Percebem o que eu chamei de certa folga na dinâmica institucional? Então, é esse sentido. A instituição traz consigo uma crueldade intrínseca. Essa crueldade intrínseca, ela possui um limite de liberdade, de democracia, e um limite expansivo e um limite restritivo. E esse círculo que ela estabelece de estabilidade, que pode ir um pouco para cima, um pouco para baixo, um pouco como a ponte Rio-Niterói, né? Que mexe. Viu? Eu tô até com saudade da ponte. Estou tanto tempo confinado que eu estou sonhando com a ponte Rio-Niterói, dando exemplos para a ponte Rio-Niterói. Né? Vou botar aqui no meu protetor de tela, a ponte. Que, se por algum acaso esses limites são estendidos, eles podem ser estendidos em termos democráticos, eles se estendem por compreensão, ou eles podem quebrar a democracia no que diz respeito à restrição. E aí a instituição também vai embora. E com a instituição vai embora o mundo que se reconhece. Então, as pessoas podem até reivindicar um mundo mais restritivo do que esse mundo, os intelectuais têm muita liberdade. E em tendo muita liberdade, eles são, como é a palavra que tem se empregado hoje? Eles são, não é arruaceiros, né, que já é uma palavra meio vulgar. Conspiradores, e também tem uma dimensão do ponto de vista dos valores, né, os intelectuais, porque são conspiradores, porque são tudo isso, eles também são perversos, né? Então, nesse sentido, um mundo mais restritivo do que aquele mundo em que há uma instituição intelectual é um mundo que ninguém conhece. Percebe? O nível de violência desse mundo é um nível que ninguém conhece. E o tipo de restrição necessária para estabilizar esse mundo, com certeza vai ser uma restrição no tamanho da confusão dessa violência. Percebem? Então, é nesse sentido que o Spinoza pode ser lido tanto como pensador progressista, porque uma vez que as instituições nos oprimem, e nós temos clareza compreensiva, nós não precisamos mais delas. Né? Ele também pode ser lido como pensador conservador, porque esse extrapolamento da instituição não se faz pela violência, e é difícil o pensamento progressista não se basear numa certa, como eu poderia dizer, uma certa romantização da violência, né? Uma certa romantização da violência popular, né? A violência popular é um maremoto, terrível, né? Existe uma certa romantização responsável da violência popular. Então, ao mesmo tempo, não se dá pela violência, e ao mesmo tempo, essa dinâmica conservativa, ela tem um aspecto positivo para o Spinoza, que é impedir que os hábitos de obediência, que a servidão voluntária, se torne mais profunda do que ela já é. Spinoza é um autor do século XVII, então é um autor da Guerra das Religiões, né? Ele está vivendo perseguição religiosa,
Ele só pode escrever o que escreve porque ele está na Holanda. Tem gente que, às vezes, é bom dar alguns elementos de contexto, né? Ele só pode escrever porque ele escreve porque ele tá na Holanda, e a Holanda do século XVII tem alguma liberdade religiosa, né? Ele é judeu de origem portuguesa, então ele tem muito a ver com a gente, do ponto de vista étnico, né? E se ele tivesse na França, ele não ia poder escrever o que escreveu, se ele tivesse na Espanha, né? E ele tem um capítulo importante da vida dele, que mesmo na comunidade judaica da Holanda, ele sofre restrições, né? Pela maneira como ele pensa. Principalmente a maneira como ele pensa a relação entre o poder civil e o poder religioso, né? Então, tem uns elementos de contexto que, digamos assim, nos fazem entender por que essa sensibilidade especial ao tema da democracia e ao tema da clareza, né, da compreensão. Da mesma maneira, Lavoisier, né? Lavoisier é gascão. A Gascônia é uma região na França com uma língua própria, uma identidade cultural própria, que no século XVI ela possuía dinâmicas de autonomia muito significativas, mas com o século XVII, com a Revolução Francesa, cada vez mais a Gascônia foi se descaracterizando enquanto Gascônia, né? Então, hoje, o gascão é uma língua praticamente morta, né? Então, o Lavoisier tem um pouco esse contexto também, né? De ser alguém dentro de um Estado que ruma progressivamente para uma identidade comum, que é o Estado francês, tendo uma identidade relativamente marginal, para a qual a liberdade é fundamental, né? Ou seja, se o gascão é gascão apenas porque obriga um ao outro a ser gascão, a Gascônia está lascada. A única coisa que faz com que o gascão permaneça gascão é a vontade de ser gascão, percebe? Ele não vai obedecer esses hábitos culturais se ele não quiser. Porque o poder central, cada vez menos, vai obrigá-lo a seguir, né? A escola não vai ensinar a língua. Então, tem alguns elementos contextuais que são interessantes. Vamos para o texto? Não sei, Yasmin, meus comentários sobre a crueldade se satisfizeram? Espero que sim. Querem perguntar alguma coisa? Então vou para o texto, tá? Esse tratado tem uma característica curiosa de que ele é um tratado incompleto, tá? O Spinoza morre antes de terminar. O sentido do tratado é todo dado pela democracia. A democracia é a dinâmica de interpretação do movimento das formas de governo, né? O ânimo democrático é o princípio de interpretação e comparação das formas de governo, né? A democracia que estabelece o tipo de intensidade que vai ser observada para se saber que tipo de forma de governo nós estamos enfrentando. E o capítulo sobre democracia, especificamente sobre democracia, é o capítulo que ele morre escrevendo, que é super irônico, né? Então, a gente sabe da democracia pelo resto do livro, porque as coisas vão se dando negativamente à democracia, né? Percebe? As formas de governo sempre se dão porque não são suficientemente democráticos, né? A democracia é a positividade, segundo a qual as formas históricas são a negatividade, né? Mas a interpretação, o julgamento se dá por um critério que é positivo. No momento que ele vai falar sobre essa forma de governo prioritariamente positiva, ele morre, ele não escreve. Então, tem uma ironia do destino, né? Capítulo 1, parágrafo 1º.
Conseguiram ler? Um pouquinho, pelo menos? Bruno? Quer falar alguma coisa, Bruno? Não, é porque eu pensava que hoje seria Montaigne. Aí eu li o da Crueldade e o Apologia. Aí eu vou ter Eu achei que tivesse ficado mais claro. O Juliano também mandou um e-mail perguntando sobre isso, sobre a leitura. Na verdade, eu fiz alguns comentários sobre Montaigne na aula sobre Lavoisier, mas eu vou falar especificamente de Montaigne depois do Hume, eu acho. Porque eu quero vincular a discussão sobre a crueldade com a escrita do ensaio, como o modo pelo qual a ciência da política se expressa por escrito, por assim dizer. Então, eu acho que vai ficar melhor se eu colocar no final, depois que nós vermos o Hume, se nós tivermos tempo, né? Porque também nós temos limite de tempo. Digamos que nós usamos uma lógica cronológica, mas não completamente, né? As aulas iniciais são questões relacionadas ao século XX, XXI, né? O Oakeshott, o Carl Schmitt. A gente assume uma certa linha cronológica. Não, a gente vai ver, eu vou ajudá-los. Tomara que acho que vai dar tempo, sim. A gente assume uma linha cronológica no que concerne ao Lavoisier, Spinoza e Hume. Depois Montaigne quebra um pouco isso. Mas vamos lá. Os filósofos concebem as emoções, parágrafo primeiro parágrafo. Ele é dividido em parágrafos, numerados. Os filósofos concebem as emoções que se combatem entre si, em nós, como vícios em que os homens caem por erro próprio. Então, a confusão, que eu digo, é uma confusão acerca dos sentimentos. Tá? Evidentemente que os sentimentos afetam as ideias. Então, se as pessoas estão confusas acerca do que sentem, elas não conseguem pensar. Tá? Então, em termos spinozianos, quando você está numa reunião e as pessoas estão brigando, elas não estão brigando porque elas discordam acerca das ideias, mas porque elas estão confusas acerca do que sentem e não conseguem olhar as ideias com clareza. Via de regra, o que confunde as pessoas em questões de natureza política é o sentimento de ter poder, né? Ou como diria o Nietzsche, a vontade de poder. Né? A vontade de poder nos confunde, né, acerca dos nossos sentimentos. É por isso que se habituaram a ridicularizá-los, deplorá-los, reprová-los, ou, quando querem parecer mais morais, detestá-los. Julgam assim agir divinamente e elevar-se ao pedestal da sabedoria, prodigalizando toda espécie de louvores a uma natureza humana que em parte alguma existe, e atacando através dos seus discursos a que realmente existe. Nesse sentido, perceberam o tom maquiaveliano, né? Você quer conhecer os homens, tem que saber o que os homens sentem. E não dizer aquilo que os homens dizem que sentem. Conhecer os sentimentos. Não importa o que as pessoas dizem sobre si. Se você pergunta para Alexandre II o que Alexandre II diz sobre si, ele vai dizer, eu sou uma flor de pessoa, eu sou bonzinho, eu sou o maior papa que vocês já viram. Concebem os homens, efetivamente, não tais como são, mas como eles próprios gostariam que fossem. Então, avaliar as pessoas pela maneira como elas gostariam de ser avaliadas, no âmbito da experiência política, não tem a menor relevância. No máximo para saber o nível de confusão que ela vive. Né? Então, por exemplo, vocês vão ler, agora saiu a biografia do Obama. Acho que o primeiro volume, né? Se vocês querem conhecer o Obama, não tem nada que vocês possam... Se vocês querem conhecer o Obama, talvez seja importante ler a biografia do Obama. Mas se vocês querem conhecer a influência do Obama para a experiência política, a biografia do Obama só serve para vocês reconhecerem o nível de confusão que ele tem acerca de quem ele é e o mundo no qual ele vive. Né? Se Obama for um homem como os outros, ou seja, alguém que lida consigo, mostrando o que gostaria de mostrar e não mostrando o que é importante para a experiência política.
Provavelmente ele fala dos direitos humanos, como ele sempre respeitou a maneira pela qual os outros países se determinam, como a vontade de democracia na América sempre foi convencionada ao interesse das localidades. Daí, por consequência, que quase todos, em vez de uma ética, hajam escrito uma sátira, e não tinham sobre política vistas que possam ser postas em prática, devendo a política, tal como a concebem, ser tomada por quimera, ou como respeitando o domínio da utopia ou da idade de ouro, isto é, a um tempo em que nenhuma instituição era necessária. Então, as instituições são necessárias porque as pessoas são confusas. Seria uma resposta spinoziana. A restrição é necessária. As instituições são uma forma pela qual as regras se estabelecem, né? Ou seja, a instituição obriga o domínio das regras. Portanto, entre todas as ciências que têm uma aplicação, é a política o campo em que a teoria passa por diferir mais da prática. E não há homens que se pensem menos próprios para governar o Estado do que os teóricos, quer dizer, os filósofos. Isso também é absolutamente antiplatônico, né? Você quer governar bem uma cidade? Não pergunte para os filósofos. Por quê? Os filósofos não olham a cidade tal como ela é. Os filósofos olham a cidade tal como eles gostariam que fosse. Mas a gente pode traduzir isso em vocabulário contemporâneo. Filósofos olham cidades numa perspectiva normativa. A perspectiva normativa não serve para se conhecer as cidades. Cidades se mostram a partir do modo pelo qual as instituições se estabelecem, e para entender as instituições é preciso saber o nível de confusão que as pessoas têm acerca dos seus próprios sentimentos. Perceberam? Então, nesse sentido, se quer conhecer a política, você precisa da experiência. Esse é o ponto. A geometria não, política sim. Quer conhecer geometria, não precisa da experiência, mas da política você precisa. Ô, César. Diga, Juliano. Isso não tem alguma relação com aquele conceito de átopo na filosofia, né? De que poderia ter relação com o fato de que o filósofo também não quer se manter a uma certa distância da cidade, para que ele possa fazer um juízo? Acho que sim, acho que uma certa concepção platônica de política, talvez isso. Se o filósofo se mistura muito, ele participa do jogo político e deixa de ter uma avaliação positiva sobre a verdade, né? Mas o que o Spinoza diz concerne talvez mais ao modo de participação política como Lavoisier pensa, talvez. Porque, evidentemente, que se quem vai conhecer a política for disputar politicamente, a percepção que ele tem da política é confusa, né? Mas o filósofo, ao se retirar do âmbito da percepção da experiência política, o filósofo passa a não ter nada a dizer sobre a política. Então, para conhecer a política, talvez seja o caso de não disputar politicamente. Mas para conhecer a política, é preciso olhar para a política. Não adianta olhar para as ideias, não adianta olhar para as aspirações, não adianta olhar para a normatividade, não adianta olhar para os ideais, porque esses não mostram o que a política é. Esses mostram como as pessoas gostariam de ser vistas. Então, elas gostariam de ser vistas como sábias, como cultuadoras da liberdade, cultuadoras da igualdade, cultuadoras dos direitos universais. É assim que as pessoas querem ser vistas. Isso não quer dizer que elas respeitem essas coisas e que essa cidade respeite essas coisas. Percebe? Então, para saber o que é a política num determinado contexto, é preciso perceber o que as pessoas fazem e sentem. Esse é o ponto. E não dizer o que elas esperam. Percebe? Spinoza está dizendo que a política demanda, para ser conhecida, uma capacidade descritiva, uma capacidade observadora. Observar é descrever, num certo sentido.
Ou seja, a política precisa da experiência para ser conhecida. Então, por isso, filósofos, no sentido platônico, não são de ajuda para o conhecimento da política. Vou seguir. Parágrafo 3º. Acho que é o terceiro período. Na verdade, os homens são feitos de tal maneira que não podem viver sem uma lei comum. Ora, as regras comuns e os negócios públicos foram objeto de estudo de homens de espírito muito penetrantes, hábeis ou astutos, que estabeleceram as instituições e delas trataram. Não é, portanto, crível que nós concebamos jamais qualquer processo de governo que possa ser utilizado numa sociedade, e de que alguns homens que se ocupam com negócios comuns e se preocupam com a própria segurança não se tenham apercebido. Eu li meio errado, não percebi o sentido. Não é, portanto, crível que nós concebamos jamais qualquer processo de governo que possa ser utilizado numa sociedade e de que alguns homens que se ocupam com negócios comuns e se preocupam com a própria segurança não se tenham percebido. O que ele está querendo dizer é que as pessoas que se envolvem nos negócios políticos, elas percebem do que se trata. Né? Isso não quer dizer que elas vão dizer do que se trata, que elas disputam, mas elas viram do que se trata. Parágrafo 4º. Visando a política, não quis, por consequência, provar fosse o que fosse de novo ou desconhecido, mas somente estabelecer, através de razões certas e indubitáveis, que o melhor concorda com a prática. Percebem, também é preciso olhar essa noção de prática com Grano Salles. Pode ser interessante entrevistar o político, mas é provável que ele minta acerca do que ele tem para dizer. Aí o relato dele é importante apenas como um relato da mentira. Nesse sentido, ele precisa ser observado. Né? Nesse sentido, o Spinoza é bem naturalista. Eu acho que se observa o político tal como um zoólogo observa uma hiena ou um leão. Percebe? Não há provavelmente alguma coisa a se perguntar para ele, mas é preciso ouvi-lo falando, conversando com os outros. Percebem? E, ao mesmo tempo, o interesse dele não é interesse jornalístico. Ele não está querendo refutar o que aconteceu. Ele quer, a partir dessa observação da prática, entender o sentido das relações de produção institucional e regras. Né? Noutros termos, no deduzir do estudo da natureza humana, e para contribuir para esse estudo com a mesma liberdade de espírito que é costume contribuir para as investigações matemáticas, ele é um cartesiano, tive todo o cuidado em não ridicularizar as ações dos homens, não as lamentar, não as detestar, mas adquirir delas verdadeiro conhecimento. Ou seja, a crueldade que os homens cometem para estabilizar a esfera política pode ser detestável, mas para o conhecimento da política é necessário olhar para elas e descrever por que elas acontecem e qual o sentido delas. Percebe? Porque isso tem um valor no que diz respeito à compreensão, e a compreensão tem um valor para a democracia. É isso que ele está querendo dizer, de certo sentido, né? Conhecimento da experiência política tem uma utilidade. As sociedades com conhecimento da experiência política vivem de forma mais democrática. E viver de forma mais democrática é melhor. Considerei também as emoções humanas, tais como o amor, o ódio, a cólera, a inveja, a soberba, a piedade e outras inclinações da alma, não como vícios. Podem até ser vícios, mas não é o caso de vê-los como vícios agora, que você está conhecendo a política. Mas como propriedade da natureza humana, maneiras de ser que lhe pertencem como o calor e o frio, a tempestade, a trovoada, e todos os meteoros pertencentes à natureza atmosférica. Você pode dizer, a crueldade é o pior dos vícios. É o ignominioso. Mas no momento que você vai conhecer a política,
esse sentimento de ignomínia não pode interferir no processo compreensivo. É isso que ele está querendo dizer. Parágrafo 5º. Última sentença. Mostramos, por outro lado, que a razão pode bem conter e governar as emoções. Mas vimos, ao mesmo tempo, que o caminho ensinado pela razão é muito difícil. Aqueles que, por isso, se persuadem ser possível levar a multidão, ou os homens ocupados com os negócios públicos, a viver segundo os preceitos da razão, sonham com a idade de ouro dos poetas, isto é, comprazem-se na ficção. O que ele está querendo dizer? Não se leva políticos a viver conforme a razão. Porque políticos se movem em função da vontade de poder que eles possuem. A compreensão por parte da multidão do modo pelo qual a política se faz muda o modo pelo qual a política é feita. Esse é o ponto. Então, nesse sentido, se não gosta dos políticos, é preciso compreender a natureza do modo pelo qual a política está sendo feita para que esses políticos sejam substituídos por outros, num certo sentido, pensando numa forma de governo democrático, né, em que se elege os representantes. E, nesse sentido, é preciso compreender a natureza do vício para ser capaz de exauri-lo, né? Então, nesse sentido, esse tipo de observação, esse tipo de ciência que o Spinoza comenta, concerne a compreensão, não a justificativa, mas a compreensão da admissibilidade do vício político naquele contexto, né? Não para justificá-lo, mas para ter clareza, né? Parágrafo 6º. Último período, de novo. Para poder subsistir, será necessário ordenar as coisas de tal modo que os que administram o Estado, quer sejam guiados pela razão ou movidos por uma paixão, não possam ser levados a agir de forma desleal ou contrária ao interesse geral. E pouco importa a segurança do Estado, que motivo interior tem os homens para bem administrar os negócios, se de fato os administrarem bem. Então, os motivos do político não importam, tá? Porque o limite do político não é dado pelo político. O limite do político é dado pela circunstância, pelo contexto, pelo grau de compreensão das pessoas que o envolvem, né? Com efeito, a liberdade da alma quer dizer a coragem é virtude privada, a virtude necessária ao Estado é a segurança. É fortemente maquiaveliano, né? Percebe? Ele está dizendo que a estabilidade tem um valor. Ela não tem valor em si, mas ela tem um valor. E, ao mesmo tempo, a deslealdade do político, né, ou seja, o político que age contra o interesse geral, a que se deve essa deslealdade? Ao desconhecimento da experiência política. Porque se conhece a experiência política, não se permite, em termos compreensivos, que o político seja desleal. Percebe? O político não é desleal porque ele não quer ser desleal. Ele não é desleal porque não pode ser desleal. Percebe? É diferente. Porque os limites que são dados ao político são limites dados pela instituição. E o nível restritivo da instituição em certo sentido, imagem e semelhança do conhecimento que a multidão tem da experiência política. Parágrafo... Só mais um pouquinho e a gente termina, tá? Eu estou ficando cansado de falar. Pirali, posso... eu queria entender essa última parte que você falou sobre os limites das instituições serem estabelecidas pela multidão, porque me parece que é uma questão de percepção da multidão em relação aos motivos ou ações do político? Não,
no primeiro sentido, o sentido desse parágrafo, sim. Né? Como a multidão não compreende a atitude do político, mas como a multidão compreende a política. E o político está inserido nela. Né? Mas o ponto do limite da instituição é porque as instituições, porque são restritivas, elas são estabelecidas segundo o nível de confusão de uma determinada multidão. Ou seja, a instituição é feita para estabilizar essa confusão. Show. Então, uma multidão muito confusa é uma multidão com instituições muito restritivas. Entendi. E, em sendo muito restritivas, elas têm dificuldade de conhecer a circunstância política. Então, a atividade descritiva, que é perceber como os políticos se comportam, perceber o que os políticos sentem, estabelece um índice para o esclarecimento daquela confusão. Percebe? É como se pudesse dizer, ao olhar os políticos, nós conseguimos nos entender acerca da nossa confusão. Por que admitimos tanta restrição? O que eles estão dizendo? Não sobre eles, como querem ser vistos, mas o que eles estão dizendo uns para os outros. O que eles estão dizendo no embate entre eles? Percebe? É preciso compreender a natureza desse vício, porque o que eles estão fazendo é administrar um vício. É preciso compreender a natureza desse vício para que esse vício seja menos intenso. Esse é o ponto. Então, talvez possa dizer assim, de que, para Spinoza, quão mais restritiva é a lida institucional, mais confusa e viciosa é uma sociedade. Spinoza, por exemplo, eu não sei como é que ficaria, por exemplo, questões de dependência, né, no Spinoza. Porque nós podemos nos tornar confusos porque existe uma ação sobre nós para que nós não nos esclareçamos. Tá? Um autor que na juventude gosta muito de ler o Spinoza é o Marx. Né? Vocês podem perceber um certo eco da teoria da alienação ligado a essa observação do começo do Tratado Político. Né? E o que o Marx fala sobre a relação entre proletariado e burguesia? Que o domínio da burguesia sobre o proletariado ele é quão maior, quão mais intensa é a alienação do proletariado. Né? Quão mais consciência o proletariado tem da sua posição, das relações de dominação, menos dominado o proletariado é. Lembram disso? Então, não estou querendo dizer que Spinoza é marxista, tá? Mas estou querendo dizer que o Marx é spinoziano num certo sentido. Então, para Spinoza, eu fico pensando que se há uma ação que nos torne viciosos, a capacidade de resistir a essa ação externa, por exemplo, pensando em termos de dependência, né? A força do norte sobre o sul e o norte precarizando o sul. De que a nossa disponibilidade a essa interferência, que nos torna confusos, também pode ser sanada pelo conhecimento, pela ciência, pela descrição da dinâmica política. Né? Então, no fim, nós somos tornados confusos e impedem que nós nos esclareçamos porque nós somos confusos. E, nesse sentido, a confusão acerca da natureza da restrição política acaba sendo uma espécie de círculo vicioso. A única coisa que nos impede de aprofundarmos ainda mais na nossa servidão, falando como Lavoisier, são as nossas instituições. Então, pensando em termos de dependência, eu diria que é do interesse de quem quer que nós sejamos confusos que nós depredemos as nossas instituições. Porque as nossas instituições elas nos impedem de sermos ainda mais confusos. Né? Mais dependentes. Pablo Martins, o professor Maurício Vieira, do Departamento de Sociologia da UF, estuda Marx e Spinoza e a conexão entre as duas obras. Publicou até um livro sobre esse tema. É uma conexão vista por muitos autores, né? No marxismo francês, que eu conheço bem, Pierre Macherey, por exemplo, vê essa mesma conexão. O Negri também vê essa conexão. Tem um livro dele chamado Poder Constituinte,
em que ele faz uma leitura conjunta do Spinoza e do Marx. Até o Lenin ele acaba botando nessa história. Então, é uma leitura comum do pensamento do Marx, essa leitura a partir da proximidade com o Spinoza. Eu não estou dizendo que o Marx não tem essa proximidade com relação ao Spinoza, e não estou querendo dizer que a teoria da alienação não seja dependente do Spinoza. O que eu estou querendo dizer é que o Spinoza não é marxista. Tá? Por questões temporais, né? Ainda falta um tempo para o Marx nascer, e por questões filosóficas, porque a multidão, para o Spinoza, ela é uma forma geral que abarca o proletariado, mas ela tem um significado muito mais extenso que o proletariado. Né? Então, nesse sentido, digamos que Spinoza é mais útil porque ela é mais atemporal. Né? Então, se a relação entre dominantes e dominados se altera, Spinoza permanece verdadeira. O sentido do proletariado altera, né? O Kirali, é um pouco repetitivo, porque eu estou tentando entender mesmo essa parte. E deixa eu ver se eu entendi. Então, o vício, quando a gente conhece ele se torna menos intenso. Exato. Porque o conhecimento nos dá a possibilidade de reduzir a confusão. Isso. Então, a necessidade da força da instituição também diminui. Mas sem a instituição, a gente também está ferrado? Não, percebe? A força daquela instituição. Ah, tá. Mas isso não quer dizer que uma nova não se funde, uma nova não se institua. Entendi. É como diz o Spinoza no parágrafo 3. Homens são feitos de tal maneira que não podem viver sem uma lei comum. O ponto é de que uma instituição antiga perde sentido. Mas uma nova instituição vai promover a democracia, promover a liberdade, ao mesmo tempo impedir que ela se deteriore a partir de um certo nível. Ela não consegue impedir completamente, mas ela consegue oferecer dificuldades para deterioração. Tá? Então, a democracia não é o fim das instituições, mas a sucessão de instituições da democracia, para o Spinoza, é ilimitada, é completamente expansiva. Mas a multidão sempre carece, digamos assim, de uma crueldade residual, eu diria, usando um pouco uma licença poética para entender o Spinoza. Tá? Então, sempre preciso ler. Sempre preciso olhar para fora. Nós sempre consultamos alguma coisa para entendermos como sentimos, para dizer assim. Né? É preciso um artefato, alguma coisa que não seja comum. Vou terminar só o capítulo 1º, então, tá? Aí a gente para. Parágrafo 6. Para poder subsistir, será necessário ordenar as coisas de tal modo que o que os administra... Ah, não, já li. Acabou o capítulo 1º. Terminamos já. Gente, bom final de quarta-feira para vocês. Quem não conseguiu ler, termine de ler, porque o Spinoza é quentíssimo, né? Vocês vão ficar super entusiasmados com a leitura. E vai ser um divisor de águas na confusão de vocês. Tá? Quando a gente terminar a aula, a gente conversa. Gente, abração. Guardem as perguntas para a semana que vem. Tá? Show. Valeu, Kirali. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, boa noite, pessoal.